Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Eu sou Simone, faço parte do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e estamos hoje aqui para mais uma lição sobre o livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Franco, que é ditado por Joana de Ângeles. Foi psicografado por Divaldo e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, antes de começarmos, vamos nos interiorizarmos com a espiritualidade maior, agradecendo a Deus, a Jesus, esta oportunidade de estarmos aqui para podermos estudar, compreender o Evangelho do Cristo. E vamos rogando que possamos colocar em prática tudo que aqui hoje for explanado. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 38, que é intitulado Diante do Destino. Eu vou ler para vocês o texto e depois faremos as nossas considerações. Diante do destino. Falso o conceito sobre os que estão fadados ao mal. Equivocado o ensino de que a sorte é responsável pelo destino de cada homem. Absurda a teoria em torno dos que devem irremissivelmente sofrer desgraças. Lamentável a ideia que impele o ser a fazer o que deve fazer na contingência do erro e da desdita. Sem fundamento, a asseveração da fatalidade para o infortúnio. O destino individual resulta dos atos de cada criatura. Por isso mesmo, a todo instante, sofre injunções positivas e negativas que lhe alteram a planificação. No determinismo das leis, há opções que decorrem do comportamento do espírito em experiência evolutiva, dispondo e orientando sempre para as trilhas liberativas e felicitantes. Ninguém, portanto, em desvalimento atirado à irrevogável derrota. Querer ou não querer, esforçar-se ou não pelo triunfo pessoal, depende de cada aprendiz da vida. Assolado, perseguido por fatores indistosos, arrojado às situações perniciosas, mesmo assim, o homem é responsável pela sua acomodação tácita ou pelo empenho de superação das injunções que devem funcionar como valiosas experiências para a fixação do dever nobre do bem atuante nos painéis da sua mente encarnada. Assodado por inspiração obsessiva ou compelido pela impulsividade malsã de companheiros aturdidos, a responsabilidade da decisão te pertence. Não transfiras culpas, escudando-te no destino, ou no propelimento da natureza íntima, ou nos fatores circunstanciais. Reencarnação é oportunidade de soerguimento e não de desaire ou queda. Acupiliciamento com o mal é afinidade com ele. Sintonia com o bem é sede de amor e ânsia de felicidade. A ascensão ou a queda será decorrência do teu livre-arbítrio, desde que, em todo momento, o Senhor te faculta recursos excelentes com que podes discernir, optar e agir. Em situação que te pareça aziaga, em vez da deserção do dever, da revolta precipitada, do desvairo, recolhe sensatez, prudência, amadurecimento íntimo, modificando-te interiormente. Lição é o prêmio da vida, como a experiência representa a aquisição preciosa do reforço pessoal intransferível. De forma alguma desista de lutar, de tentar em esforço de reabilitação, de repetir a tarefa até lograr a vitória. Só há fatalidade para o bem, sendo as determinações de provação e expiações. Capítulos e ensaios redentores para os equivocados que se demoram nas experiências primárias da evolução. Então, meus amigos, aqui nós temos uma obra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. O tema já diz, né? Diante do destino. E aí a benfeitora,
ela nos traz, aliás, ela nos convida a uma reflexão sobre a predestinação, o livre-arbítrio e a nossa responsabilidade na construção do nosso futuro. Então, esse texto todo, ele está falando e mostrando para nós que a construção do nosso futuro é responsabilidade nossa. Nós temos o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Assim como disse Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, aqui neste trecho, nesse texto, perdão, a benfeitora vem nos convidar a uma reflexão para que nós tenhamos a consciência de que o que acontece na minha vida, de bom, de ruim, é responsabilidade minha, pelos meus atos, pelas minhas ações, pelo meu livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de ir lá e fazer. Ninguém vai me impedir. Eu tenho, mas eu tenho que ter a consciência de que a responsabilidade é minha. Depois, quando eu sofrer as consequências, eu não posso falar, eu não sabia, eu não entendia, ou eu fiz porque o fulano me induziu, eu fiz porque aconteceu de ciclana falar e fazer alguma coisa e eu fiz porque ela foi pela atitude dela. Não, porque quando nós passarmos para o mundo espiritual, não é a atitude da fulana, do ciclano, do beltrano, que vai cair sobre a minha responsabilidade, vai ser a minha. Vai ser os meus atos, eles vão querer saber o porquê que eu fiz. Mas eu fiz porque a fulana me falou. Então, mas por que você fez? Ela, lembra aquele recadinho que a mamãe falava quando nós éramos pequenininhos? Quando a pessoa falava assim, mãe, não sei o que, mas todo mundo vai. O que a mamãe falava para nós? Você não é todo mundo, não é? Ou então, mas a fulana vai. Aí o que a mamãe falava? Se a fulana pular da ponte, você vai pular também. Então, nós temos que entender que a responsabilidade é nossa. Mesmo que nós façamos algo induzido por alguém. Mas eu tenho que ter a consciência, eu tô indo porque eu quero. Eu tô indo porque eu sei dos meus riscos. Hoje, principalmente para quem estuda a doutrina espírita, nós não podemos falar assim, eu não sabia. Mas eu nem sabia que ia ter essa consequência. Mas eu nem sabia que ia acontecer isso. Sabia, porque você tem o estudo, você tem o evangelho, você tem o evangelho do Cristo para te guiar. Então você sabe, digamos assim, o que é certo ou o que é errado. Você sabe que se você for fazer algo, vai te levar para uma determinada situação boa, e se você for fazer uma outra coisa, um outro algo, vai te levar para uma situação ruim. E essa responsabilidade tem que ser sua, e você tem que ter essa consciência. E aí, nós vamos tentar entender aqui o que é o destino na visão espírita. Porque o texto vem nos falar o quê? Diante do destino. Então, o que é o destino na visão espírita? O destino na visão espírita, ela não é uma fatalidade cega, mas sim o resultado das nossas próprias ações, escolhas e necessidades de progresso. Tendo o quê? O livre-arbítrio, que é uma ferramenta de transformação. Então, o livre-arbítrio, ele é o quê? A nossa capacidade de agir e escolher, sendo responsáveis pelas consequências. Ou seja, eu tenho meu livre-arbítrio, que ele vai me dar a capacidade de eu escolher e agir da forma que eu acho mais sensato, mas eu sabendo que a responsabilidade e as consequências serão minhas. Porque nós somos co-criadores do nosso destino. Não somos meros espectadores. Então, se eu sou o co-criador do meu destino, eu sei que eu não sou um mero espectador, eu sei que mais tarde eu vou colher o que eu plantar. Se eu plantar morango, eu vou colher morango. Não adianta eu plantar morango
e querer colher framboesa. Não vai dar certo. Então eu sei que eu tenho que ter a responsabilidade para poder entender que os atos, as consequências de tudo que for acontecer na minha vida é porque eu escolhi. E o que nós podemos entender, porque se eu tenho as minhas provas e expiações como oportunidade de crescimento, eu tenho que entender isso. Eu estou num planeta, ainda um planeta de provas e expiações. Estamos a caminho da regeneração, de um planeta de regeneração. Porém, nós ainda estamos no planeta de provas e expiações. E essas provas e expiações, elas são oportunidades de crescimento. Elas não são um castigo. E as dificuldades, a gente tem que desmistificar a ideia de que as dificuldades, elas são punições. As dificuldades, elas não são punições. Os nossos sofrimentos não são punições. Eles são experiências valiosas para o nosso aprendizado e evolução. E a grande maioria dos nossos sofrimentos, das nossas punições, fomos nós que escolhemos. Fomos nós que no mundo espiritual falamos, não, eu vou fazer. Não, eu vou dar conta disso sim. Não, pode colocar aí, eu vou. É que a gente, graças a Deus, graças à misericórdia divina, nós viemos com o véu do esquecimento e nós não lembramos nem do que nós fizemos no passado e nem do que nós acordamos no plano espiritual. E continuando falando da prova e expiação, vamos fazer uma explicação, né? A prova é o quê? A prova ela é uma escolha que o espírito faz no plano espiritual para testar a sua evolução, enquanto a expiação é a consequência dos erros do nosso passado. Ambas servem ao mesmo propósito, o progresso. Então, tanto as minhas provas quanto as minhas expiações, elas vão servir para mim, para que eu progrida, para que eu evolua. Então, nós temos a lei de causa e efeito, porque nós somos o que nós plantamos. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Jesus já nos dizia isso. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então eu posso plantar aqui hoje tudo o que eu quiser. Ninguém vai me falar nada, ninguém vai me barrar, a não ser as leis da sociedade, né? Caso eu faça algum crime, né? Mas tirando isso, não estamos aqui falando sobre crimes, mas sobre atitudes nossas, da nossa vida. Ninguém vai me barrar. Eu vou fazer o que eu quiser. Porque eu estou semeando e a minha semeadura é livre. Mas a minha colheita vai ser obrigatória. Então, dependendo do que eu estiver semeando, eu vou colher. E aí não adianta choramingar depois, né? As nossas atitudes de hoje, elas vão contribuir para a construção do nosso amanhã, né? E aí nós vamos ter também as oportunidades de renovação, que nós temos o quê? A lei de causa e efeito, ela não é uma condenação perpétua. O Espiritismo, ele vem nos oferecer a chance de renovação através do arrependimento, do trabalho no bem e da reforma íntima. Vejam como a espiritualidade é maravilhosa, que ela nos dá a oportunidade de nós renovarmos através do nosso arrependimento, trabalhando no bem e fazendo a nossa reforma íntima. Como é que eu faço a minha reforma íntima? Fazendo o meu evangelho no lar, trabalhando pela caridade, olhando para mim o que eu preciso renovar, é fazendo uma reforma mesmo. E não se iludam, porque reforma, quando a gente fala reforma, qualquer tipo de reforma vai dar trabalho. Vamos, sei lá, você vai reformar, sei lá, o seu banheiro, só um cômodo da sua casa. Pensa na bagunça que vai virar só um cômodo.
a poeira que vai levantar, o incômodo que vai ser. Então a reforma íntima também é a mesma coisa. É nós olharmos para dentro de nós e fazermos essa faxina e mudarmos as coisas, reformarmos as coisas. Olhar para onde eu estou errando, o que eu posso melhorar, aos poucos, com cuidado, sem culpa, porque quando a gente fala sem fazer a reforma, não é me culpar, não é me chicotear porque eu errei de novo, porque eu caí de novo nesse erro, tanto que uma parte do livro fala que vamos ter algumas provas, né, algumas tarefas que nós vamos repetir até nós aprendermos. Então nós temos que ter esse cuidado conosco mesmos. O que nós precisamos fazer? Acolher. Eu tenho que acolher o meu erro. Eu vi que eu errei. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu não posso mais errar. Então eu vou acolher esse erro com carinho para que eu possa transformar este erro numa oportunidade de crescimento, numa oportunidade de evolução. Porque se eu pego esse erro, eu me culpo, eu me critico, eu não vou conseguir sair do lugar, porque eu vou ficar ali remoendo aquilo, remoendo, remoendo. Eu tenho que acolher, transformar este sentimento de culpa num sentimento de caridade para conosco mesmo e transformar isso num aprendizado. O que eu posso aprender com isso? Uma coisa que eu sempre pergunto, às vezes nós temos repetidas situações que acontecem na nossa vida, e aí a gente se questiona, ai, mas por quê? Por que comigo de novo? Ai, por que comigo que eu sou uma pessoa tão boa? Ai, por que comigo eu dou palestra no centro, eu dou aula, eu trabalho, eu tô lá quase todo dia, eu participo das palestras, ouço palestra, faço tratamento e tudo acontece comigo. Aí, uma coisa também que eu costumo dizer, né, de nós trocarmos o porquê. Por que isso comigo? Porque quando eu falo porquê, eu acabo meio que me vitimizando. Ai, por quê? Eu sou tão boazinha. E aí, se eu troco por para quê? Para que isso está acontecendo comigo? É um aprendizado, eu quero entender para quê? Qual a lição que eu preciso aprender quando aconteceu de novo essa situação comigo? Alguma coisa eu tenho que aprender. Então eu tenho que refletir, me interiorizar, fazer a minha reforma íntima e entender o porquê, ou para quê, não porquê. E aí, continuando aqui, né, nós vamos agora entender, já que ele falou aqui, que né, a chance de renovação através do arrependimento, do trabalho no bem e na reforma íntima. Então nós vamos entender agora o papel do amor e da caridade, que é o quê? O amor e a caridade, como são o quê? Os mais poderosos instrumentos para moldar um destino de luz. Então, se eu quero que o meu destino seja de luz, eu tenho que entender, eu tenho que trazer para a minha vida o amor e a caridade, porque é através deles que nós vamos poder resgatar os débitos passados e construir um futuro mais feliz e sereno. Lembra quando eu falei que nós temos que acolher os nossos sentimentos, os nossos erros com carinho, colocando o amor e a caridade para conosco mesmo. Porque quando a gente fala amor e caridade, a gente pensa em, eu vou doar o amor, eu vou doar para a caridade. Mas e para mim? Eu também tenho que me acolher com amor, eu também tenho que ser caridoso comigo. Até porque eu não consigo dar nada para o outro que não tenha dentro de mim. Então, como que eu vou ser amorosa com uma pessoa ou querer que essa pessoa seja amorosa comigo se eu não sou amoroso comigo? Entenderam? Então eu preciso primeiro ter em mim, que é uma coisa também que eu sempre falo nas minhas palestras também. Nós só enxergamos no outro o que tem dentro de nós. Já reparou como é muito fácil a gente olhar para a pessoa e falar assim, nossa,
Que pessoa maledicente! Nossa, mas só faz fofoca, muito prepotente, muito egoísta. Mas é difícil a gente olhar para qualquer pessoa que seja e falar assim, nossa, como essa pessoa é amorosa, bondosa, caridosa. Não é? São raras as pessoas que a gente olha e fala, nossa, que pessoa amorosa, que pessoa bondosa. Mas na grande maioria das vezes a gente olha e fala, nossa, que prepotência, nossa, que egoísta. Por quê? Porque nós temos muito mais desses sentimentos em nós do que o próprio amor. O nosso amor ainda é muito limitado, sabe? Mas limitado mesmo. Nós não temos ainda o amor incondicional. O amor que nós temos, nós não podemos nem chamar de amor, porque ainda nós temos este amor extremamente limitado. Este amor é só para os nossos, sabe? Nós amamos quem nós queremos, nós amamos quem está no nosso convívio. Nós não conseguimos amar incondicionalmente todos da mesma maneira, assim como Jesus amou. Nós estamos a caminho, nós estamos construindo este amor, mas nós não temos esse amor ainda. E aí nós vamos para qual é a mensagem, né, que Joana de Ângeles vem tentar nos falar, né? A mensagem que ela vem nos dizer é a necessidade que nós temos, né? A necessidade de refletir sobre a nossa conduta e assumir a responsabilidade por nosso crescimento espiritual, sem lamentações, mas com gratidão pelas oportunidades de aprendizado que a vida nos oferece. Olha só que magnífico. Ela vem nos dizer essa mensagem, que nós temos a necessidade de refletir sobre a nossa conduta e assumir a responsabilidade pelo nosso crescimento espiritual, sem lamentações, mas com gratidão pelas oportunidades de aprendizado que a vida nos oferece. Então aqui, olha só, a gratidão, nós devemos ser gratos até pelas situações ruins que nós passamos pela nossa vida. A própria Joana tem um episódio com Divaldo ela fala para Divaldo que nós devemos agradecer até as coisas ruins que nos acontecem, porque poderia ser pior. E nós nunca pensamos nisso, em agradecer, sabe? Ai, sei lá, tropecei e ralei meu dedinho, que dói pra caramba se a gente bater o dedinho na quina de algum móvel. E aí nós agradecermos, ai meu Deus, obrigada, porque eu não quebrei o dedo. Foi só um tapão no móvel. Nós não temos este hábito de quando acontece, nós agradecermos. Muito pelo contrário, quando acontece algo ruim, nós temos a tendência de lamentarmos. E aqui o recado é, nós não lamentarmos e agradecer. E o que nós temos que, para finalizarmos, antes de eu contar uma historinha aqui, nós temos que o quê? Reafirmar que o destino, ele não é algo imutável, mas sim a soma das nossas escolhas. A cada momento, nós temos a oportunidade de reescrever a nossa história. Então, ou seja, eu vi que eu errei, eu tenho a oportunidade de reescrever essa minha história. E eu tenho essa oportunidade todo dia que eu acordo, todo dia que eu levanto, que eu abro meus olhos, de agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estar viva para poder resgatar os meus débitos. E entender, né, que nós temos que nos empenhar na nossa reforma íntima e na prática do bem. E agora, para finalizar, eu vou contar uma historinha. A historinha, o título é A Parábola dos Dois Caminhos. Era uma vez um espírito chamado André, que vivia no plano espiritual após uma encarnação difícil, cheia de erros e sofrimentos causados por suas próprias escolhas egoístas. Arrependido, ele ansiava por uma nova chance de recomeçar e evoluir. André foi então
levado perante os mentores espirituais, seres de grande sabedoria e amor. Eles lhe apresentaram o planejamento de uma nova encarnação na Terra e lhe deram uma escolha crucial. André, disse um dos mentores com ternura, aqui estão 2 caminhos que se abrem para você na próxima vida. Ambos contêm as provações e desafios necessários ao seu progresso, mas a forma como você irá percorrê-los dependerá inteiramente de você. O primeiro caminho era o da resistência ao aprendizado. Nele, André teria uma vida materialmente confortável, mas enfrentaria grandes tentações ao orgulho e ao poder. Se ele sucumbisse novamente ao egoísmo e não utilizasse o seu livre-arbítrio para auxiliar o próximo, acumularia mais débitos espirituais e prolongaria o seu ciclo de sofrimento em futuras encarnações. O segundo caminho era da humildade e ao serviço. Nele, André enfrentaria a pobreza, a doença e a incompreensão. No entanto, esses desafios seriam as ferramentas para desenvolver a paciência, a caridade e a empatia. Se ele escolhesse suportar as provas com fé e usar o seu livre-arbítrio para o bem, ele resgataria grande parte de seus débitos passados e avançaria significativamente em sua evolução. Os mentores não impuseram nada, eles apenas apresentaram as opções, os prós e os contras de cada escolha e as consequências morais e espirituais envolvidas. A decisão final caberia a André. André, lembrando-se da dor de suas escolhas anteriores, meditou profundamente. Ele ponderou sobre o conforto material versus o verdadeiro crescimento espiritual. Com determinação renovada, ele olhou para os mentores e, exercendo plenamente o seu livre-arbítrio, escolheu o segundo caminho, o da humildade e do serviço, por mais árduo que parecesse. Eu escolho aprender com as dificuldades, pois prefiro a dor que purifica ao conforto que corrompe, disse ele. André reencarnou. Como previsto, sua vida foi cheia de provações. Nasceu em uma família simples, enfrentou a doença e o preconceito, mas em cada desafio ele se lembrava, no íntimo da sua alma, mesmo sem consciência na vida física, de sua escolha. Ele usou seu livre-arbítrio para não se revoltar, mas sim para ajudar aqueles ao seu redor, compartilhando o pouco que tinha e oferecendo palavras de consolo. Quando André retornou ao plano espiritual, ao fim de sua vida, não estava mais endividado, havia transformado seu destino através de suas escolhas conscientes e livres, provando que, embora as leis divinas nos ofereçam caminhos de aprendizados, somos nós que decidimos qual trilhar e como caminhar por ele. E aí o que nós temos de moral dessa história, né? Que o livre-arbítrio, ele é um dom divino, que temos a liberdade de escolher os nossos caminhos e a forma como reagimos às situações da vida. As escolhas que nós temos têm consequências, nossas decisões têm causas, geram resultados que serão os efeitos, que moldam os nossos destinos. O destino não é fixo, nós podemos alterar a nossa trajetória a qualquer momento, através do nosso arrependimento, da mudança das nossas atitudes e da prática ao bem. Deus é justo e amoroso. Os mentores não nos punem, apenas nos orientam e oferecem as melhores oportunidades para a nossa evolução. Então nós temos que pensar que, e bato novamente nessa tecla, que a responsabilidade é nossa. Então resta a nós escolher qual o caminho nós vamos seguir e sabermos quais as consequências depois nós iremos colher. Porque determinado caminho eu sei por onde eu vou sair, eu sei o que eu vou colher no futuro.
Então eu estou disposta a isso, a enfrentar tudo isso e colocar a responsabilidade nas minhas ações? Vamos pensar sobre isso. Muito obrigada a todos pela paciência, por me ouvirem, e vamos finalizando novamente, nos interiorizando com a espiritualidade maior, agradecendo a Deus, a Jesus, por estarmos aqui nesta oportunidade de crescimento, de aprendizado, e vamos rogando a Deus que nós possamos colocar em prática o que hoje aqui nós aprendemos, que a responsabilidade é nossa, que nós temos o nosso livre-arbítrio para podermos agir da maneira como nós acharmos mais conveniente, mas tendo a certeza que nossas ações terão uma reação. Muito obrigada a todos, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.